façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. É lógico, não, é um dos melhores business. E o Movimento Sem Terra tem uma característica que, embora os grupos aí, Defensoria Pública, ONG, não sei das quantas, ficam dizendo que o agro, uma parte do agro se utiliza de trabalho análogo à escravidão, eu vou te dizer com todas as letras e sem risco de errar. O trabalho análogo à escravidão no Brasil está dentro dos assentamentos. Os líderes, os militantes, os chefes das facções aí, sem terra e todas elas, eles abusam de tal sorte, de tanto jeito, em cima dos mais humildes que estão lá, põe os caras para varrer a casa deles, põe os caras para construir parede na casa deles, põe os caras para cortar mato na casa deles, põe os caras para varrer, usam os caras de escravo, não paga 1 centavo pro cara, o cara é obrigado a trabalhar nas chamadas áreas comunitárias, e na hora que eles colhem alguma coisa, nós temos isso gravado lá na CPI, um cara lá no acampamento São José, em Alagoas, dizendo, olha, nós trabalhamos aqui na marra, eles puseram a gente para trabalhar, para plantar mandioca, para colher a mandioca. Na hora que a gente colheu a mandioca, a chefe do acampamento, que a gente vai estar indiciada lá na CPI, o trabalho escravo e outras coisas, chamada Débora Nunes, pegou toda a mandioca do acampamento, vendeu a grana, dava uns 60 mil reais, embolsou o dinheiro, não deu nada para ninguém. Mas isso, assim, casos como esse, Paulo, é um atrás do outro. Por exemplo, o cara invade uma fazenda e, vamos dizer, 100 famílias, tá? Aí aglutina essas 100 famílias no cantinho da fazenda. Um monte de lona, aquelas lona preta com chão de terra batido, um horror. As famílias ficam ali amontoadas no canto da fazenda, que eles chamam de área social, onde mora todo mundo, e o resto da fazenda, o líder, né, o militante, a liderança do MST, arrenda ou aluga, né, arrenda para um proprietário rural, para engordar gado, para fazer alguma coisa, ilegalmente, evidentemente, porque ele pegou a fazenda de alguém e está arrendando para outro, e fica com a grana, e não divide nada com ninguém. Já é irregular arrendar. Agora, o pior é a apropriação indébita, o estelionato, que o cara joga essa turma para invadir a turma invade a fazenda. Tem um outro detalhe que foi contado para nós muito interessante durante a CPI. Os líderes do MST põem essa turma aí, a bucha de canhão, né, o massa de manobra, para invadir e tudo mais, quebrar cerca, fazer o trabalho sujo mesmo. Só que quando chega na sede das fazendas, onde tem bens, onde tem veículo, onde tem um monte de coisa, dinheiro, relógio, não sei o que for, os líderes não deixam ninguém entrar. Eles falam para os liderados assim, não, a gente não veio aqui para pegar nada de ninguém. Vamos construir nossos barracos. A hora que os caras viram as costas para construir os barracos, os líderes entram na sede e saqueiam a sede. Os líderes. Então eles pegam para eles essas coisas. E os coitados lá da bucha de canhão, lá da frente de massa, que fazem o trabalho sujo de invadir, de quebrar cerca, de ameaçar, disso, daquilo, que o outro, ficam sem nada, vivendo na miséria. Então são inúmeros os exemplos, de abuso das lideranças em cima dos liderados. Né? Não, em primeiro lugar, César, assim, a quantidade de gente aqui pedindo para você ser candidato a prefeito de São Paulo, no chat eu não estou conseguindo nem dar conta em colocar na tela. Então, veja aí o resultado do teu trabalho. Eu até quero conversar um pouco sobre isso, se você me permitir, mas vou deixar para o final para a gente fazer com um petit comitê nos apoiadores lá do Locals. Mas eu queria perguntar para você, eu viralizou um vídeo até, eu acho que estávamos juntos no Bradock, onde eu li o que o Toninho fazia, ser picado pelo Toninho, etc., uns relatos de violência da forma como esses líderes do MST agiram. Isso como funcionaria caso alguém se revoltasse contra, quisesse ir contra, e aí por diante? Eu estava te dizendo lá no começo, eles arregimentam essas pessoas nas cidades, trazem para o campo, dizendo que vai ser uma maravilha, que o sujeito vai ganhar a terra dele, que vai plantar, que vai viver uma vida bucólica no campo. Quando o cara chega lá, é o inferno.
O cara é tratado que nem escravo, como eu falei aqui, com violência física, com ameaça pelos líderes. Esse grupo, o MST e os demais, adotaram as mesmíssimas práticas, inclusive metodologias e a própria estrutura hierárquica das facções criminosas, crime organizado de droga nos grandes centros. Inclusive, aquele hábito de soltar foguete quando chega a polícia, né? Eles têm no MST e nos demais também tem um grupo chamado Disciplina, que é o pessoal que desce a porrada nos integrantes. Então, quando o líder dá uma ordem e o cara não cumpre, é porrada mesmo. Expulsa o cara. Teve uma senhora lá na Bahia, foi emocionante ouvir ela dizer isso. Aliás, teve duas, muito interessantes. Uma foi a CPI, a dona Vanusa, ficou conhecido, aí circulou o vídeo dela. Circulou bastante. Ela ganhou, levou porrada na cara. A casa dela foi demolida no meio da noite. Ela e a filhinha dela, pequenininha, de 4 anos, tiveram que sair andando para fugir dos sem terra, que iam matar ela. Pelo simples fato, sabe por que ela se tornou persona non grata no acampamento? Porque ela teve a ousadia de ir até o INCRA, cobrar do INCRA onde é que estava o título de propriedade dela, o título definitivo. Como o MST não quer que ninguém tenha título, porque a partir do momento que o cara tem título, ele se liberta do MST, ele se emancipa. Ele fala, eu tenho título, não preciso de você mais nada, agora é terra minha, vocês que se explodam. Por isso que porque esse processo da distribuição, de como é feita a distribuição de terra pelo INCRA, é interessante para as pessoas entenderem, sabe? Porque que as pessoas... Eu acho que vale um capítulo, porque as pessoas precisam entender como que estes grupos concentram o poder e como que o governo garante que estes grupos concentrem o poder. É isso. O que acontece, Paulo? Você estava falando agora de como é que as pessoas exercem essa violência física. Tem o grupo de disciplina. Se você não obedeceu o que o líder manda, eles tiram você do acampamento na porrada. Teve uma senhora de 82 anos, dona Domingas, que esteve com a gente lá na cidade do Prado, lá no sul da Bahia. Ela falou, ela tem 82 anos. O ano passado, os caras mandaram ela participar de uma invasão. Como é que funciona isso? Encostam dois ônibus à noite, no meio da noite, que é tudo à noite. Esses malandros agem à noite. Como todo bandido gosta de agir mais à noite. É à noite. Igual bandido. Encosta o ônibus lá no acampamento. O próprio líder da disciplina aponta, chega para os caras sem perguntar, sem nada. Homem, mulher, criança, todo mundo. Você vai, você não vai. Você vai, você vai, você vai. Põe todo mundo para dentro do ônibus. Eles não sabem para onde estão indo. Eles têm que levar a sua própria comida e água, porque o movimento não dá nada para ninguém. E eles vão lá invadir propriedade. Tá? Sem saber onde estão invadindo, por que estão invadindo, nem nada. Eles invadem, saem, e aí um outro grupo que fica lá ocupando. Então quem invade, em geral, é levado à força de outros acampamentos para invadir uma nova área. Essa senhora Domingas, 82 anos, na época tinha 81, falou, eu não vou mais, eu não tenho mais condições. Senhora, 81 anos, não quero mais participar de mais nada, me deixa aqui no meu barraco. Aí, no dia seguinte... Uma velhinha. Velhinha. Eu tenho gravado, isso aí foi gravado, não tô, tenho prova de tudo que eu estou falando aqui. Essa velhinha, no dia seguinte, recebe a visita do grupo, entre aspas, do grupo de disciplina, dizendo, você se recusou a participar eles chamam de ação ou ocupação, né? Cheio de eufemismos dentro desse movimento. Então eles não dizem, você se recusou a invasão. Não, você se recusou a participar da ação, né? E que gera uma ocupação, não invasão. Mas enfim, essa senhora se recusou a participar da ação, então ela recebeu uma pena, um castigo de carpir um lote que estava com mato a mais de 2 metros de altura, deram uma enxada na mão dela, um facão, diz, esse lote aí você vai capinar que ele está sujo. Ela falou, não tenho condições, eu tenho 81 anos, não vou capinar coisa nenhuma. Não vai capinar? Então você tem 15 minutos para sair daqui da sua casa, só leva o que conseguir carregar e nunca mais pisa aqui no acampamento. E ela foi expulsa de casa, morava no acampamento, sabe há quantos anos? Há 17 anos. Do dia para a noite tocaram a velhinha para fora. Que ela se recusou a participar de uma invasão e depois se recusou a cumprir a pena de castigo físico, que era capinar o lote, carpir o lote. Quer dizer, é uma coisa de louco. E não é que teve um caso, dezenas e 17 anos acampada. Morando naquelas lonas, em casa pobre e tudo mais. Do dia para a noite tocaram ela para fora de casa, como se ela fosse um cachorro. Tchau. Por quê? Porque é assim que eles agem.
Como é que é o sistema, você perguntou aqui, como é que é o sistema de concentração de poder na mão dos líderes, né? Porque isso é muito interessante, sabe? Se você parar para pensar, o incentivo, de fato, é que você tenha lideranças que formem essas cooperativas o máximo possível, que invadam o máximo de terra, consequentemente que invadam, mas que permaneçam e que não façam a distribuição efetiva, que não progridam com a reforma, seja Exato. Lá. Porque enquanto tiver o acampamento, depois que tiver a reforma, acabou a mamata, acabou o dinheiro. Né? Distribuir essa é uma frase importante. Se tem um grupo que não quer reforma agrária, é o MST. Eles querem o pretexto da reforma agrária. Eles querem a bandeira da reforma agrária. Mas eles não querem a própria reforma agrária. Porque no momento em que você dá o título de propriedade para uma família, como eu já disse aqui, e tem vários exemplos no Brasil inteiro, o governo Bolsonaro, importante dizer isso, o governo Bolsonaro deu, sozinho, nos 4 anos de Bolsonaro, mais títulos de propriedade do que todos os governos do PT juntos. Dilma e Lula. 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma. Bolsonaro, em 4 anos, deu mais títulos, tanto os provisórios, que eu já explico o que é, quanto os definitivos. Mas veja bem. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.